E Deus me levou a ler o Evangelho de João algumas semanas atrás e eu vi um verso aqui que saltou da Bíblia diante dos meus olhos. É o verso 6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Palavras de Jesus: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. E aí eu pensei e conversei com os coordenadores, vamos trabalhar e orar este tema, nascidos do Espírito. E como é bom ter esse privilégio de ser nascidos do Espírito. Pergunta para o seu irmão: você é nascido do Espírito? Ou você é convencido? Primeiro nós somos convencidos. Visitamos a igreja, admiramos um amigo, um irmão, um familiar que nos convida para a igreja. Começamos a frequentar a igreja, começamos a gostar do cristianismo, mas isso não é suficiente para ser um cristão. Para ser um cristão genuíno e ser um cristão que tem toda a plenitude que a palavra prometeu, nós temos que aprender o que Jesus falou aqui para Nicodemos. Nicodemos era um homem temente a Deus, era um homem religioso, da religião judaica. Ele foi um daqueles que, junto com José de Arimateia, tirou o corpo de Jesus e sepultou ele. Quem lembra ali? Quando Jesus foi crucificado, e a palavra diz que Nicodemos e José de Arimateia, esses dias eu vi o apóstolo falando que José de Arimateia era uma autoridade, como se fosse um senador na época, né, se tivesse o cargo, e ele chegou a Herodes e falou: deixa sepultar Jesus. E Nicodemos foi junto, também levou as essências, né, os aromas, para poder guardar o corpo de Jesus ali envolto numa faixa. Até que depois que passasse o sábado, nós sabemos que as mulheres, Maria Madalena, foram para poder embalsamar, eu não sei qual é a palavra, Jesus. E chegaram lá, tiveram uma grata surpresa. Jesus não estava lá e não está lá até hoje. Ele está à direita do Pai. Quantos podem aplaudir isso? Coisa maravilhosa. Nosso Deus, Ele está vivo, nosso Senhor, Ele está vivo. Mas Nicodemos era esse homem religioso, praticante da religião judaica, temente a Deus de coração. E ele chegou a Jesus à noite, porque ele tinha a reputação dele para guardar, ele não queria expor a reputação dele. Jesus não era bem visto pelas autoridades judaicas religiosas, ele era considerado o enganador do povo, e a palavra diz que Nicodemos ficou intrigado, porque ele viu o poder, os ensinamentos, os milagres que Jesus fazia, e ele, um homem temente a Deus, ele quis aproximar, ele quis ouvir, e ele se tornou um cristão. Quantos creem que ele se tornou um cristão? Tanto é que quando Jesus ele foi crucificado, ele se manifestou ali para levar o corpo de Jesus. Ele era um admirador de Jesus. Mas aí no capítulo 3, verso 1, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre, vindo da parte de Deus. Ele aproximou de Jesus com reverência, com respeito, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Ele percebeu através dos sinais, que Deus estava com Cristo Jesus, e ele aproximou de Jesus, e falou: olha, Senhor, eu quero conhecer mais, quero conhecer a mensagem de Deus que você trouxe para nós, para a nossa geração. E aí Jesus, ele foi direto naquele ponto que tinha
que Nicodemos precisava ouvir, porque ele era um homem extremamente religioso. Quem aqui foi uma pessoa criada em berço religioso? Deixa eu ver, levanta a mão. Eu fui criado no berço católico. Quem foi criado no berço católico? Fiz a primeira comunhão, tinha pais católicos. Então eu fui criado ali naquele berço. Mas assim como Nicodemos, eu não conhecia o que era ser nascido do Espírito. Eu vim conhecer o que é ser nascido do Espírito na fonte da vida. Foi quando eu me converti genuinamente, deixei de ser apenas católico e me tornei cristão. E eu nasci de novo. Quem já teve essa experiência, né? E Jesus foi direto ao ponto para Nicodemos. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Em verdade vos digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Irmãos, nós temos que ser nascidos do Espírito, para poder receber as promessas da palavra de Deus, para poder viver a plenitude do Evangelho e da palavra de Deus. Não basta apenas ser convencido, não basta apenas ser amigo dos cristãos, não basta apenas frequentar os cultos ou conhecer os ensinamentos da palavra. Nicodemos era o mestre em Israel, ele conhecia os livros de Moisés, ele conhecia o Antigo Testamento, mas quando ele viu a revelação que Jesus tinha e o poder que Jesus tinha, ele falou: olha, Senhor, eu quero aprender contigo. Nicodemos tinha humildade, irmão. Ele tinha vários títulos, mas ele tinha um coração quebrantado. E aí Jesus, vendo aquele coração quebrantado, ele foi direto ao ponto que Nicodemos necessitava, ali no verso 3. E aí no verso 4, Nicodemos fala: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos falou: como que é isso? Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E aí ele falou esta frase: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas? Em verdade te digo, nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Nicodemos falou: eu não consigo entender, como que pode suceder isto, Senhor? Ele falou: é como o vento, ele sopra, você não sabe de onde vem nem para onde vai, mas assim é a experiência de ser nascido do Espírito. E no verso 12 Jesus fala: se tratando das coisas terrenas não me crê, como crereis se vos falar das celestiais? Jesus está falando, eu estou falando de algo terreno, de algo que é o princípio da fé. Mas porque o princípio não é menos importante, é o mais importante. Porque no início a palavra que diz que Deus soprou o Espírito em Adão, e ele se tornou alma vivente. Isso está lá em Coríntios, 1 Coríntios, se não me engano, está escrito lá que
15, verso 45. Olha, 1 Coríntios capítulo 15, verso 45. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último homem, Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual, e sim o natural. Depois vem o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem o terreno, tais também são os demais terrenos. Então nós, na descendência de Adão, nós herdamos o que? A alma vivente. Mas na descendência de Abraão, em Cristo Jesus, nós herdamos a natureza de Cristo, nos tornamos pessoas que pela fé já recebemos as primícias do reino de Deus. Quem pode aplaudir o Senhor por isso? Nós ainda estamos no tabernáculo terreno, como diz o apóstolo Pedro. Nós estamos ainda no tabernáculo humano, que é o corpo que não foi glorificado, mas quando Jesus vier, nós seremos transformados e seremos revestidos da imortalidade e da incorruptibilidade. Vai ser o corpo celestial. Aleluia. A palavra de Deus, ela é tão viva, ela é tão poderosa. Por isso que Jesus falou: Nicodemos, se eu estou falando para você de nascer de novo, é algo terreno, é uma experiência que você vai ter aqui. E se eu falar para você que é mestre, é religioso das coisas celestiais, como você vai crer? Vamos orar para que Deus possa transbordar em nós o poder do Espírito. Nós estamos vindo de momentos difíceis. 2019, a pandemia, vai inteirar agora em março 2 anos. 2020, foi 2020 a pandemia, né? Desculpe. 2021, vai inteirar 2 anos agora, e agora esta guerra, esta situação. Jesus falou que todas essas coisas aconteceriam, mas que nós teríamos paz nele. No mundo tereis tribulações, mas em mim tereis paz. Que eu e você possamos entender que a nossa vida cristã, ela tem uma dimensão maior do que apenas a terrena. É claro que nós queremos desfrutar das promessas de Deus aqui na terra. Quem quer desfrutar? As promessas de Deus não são só para o lado de lá, mas todo sacrifício, todo esforço, toda renúncia, toda perseguição e aflição que você passa aqui por amor a Cristo. Quem entende o que eu estou falando? Porque aflição todos passamos, sendo cristão ou não. Mas que nós passamos por amor a Cristo, será recompensada do lado de lá, e vai ser recompensada aqui na terra também. Eu vejo a família Fonte da Vida, que coisa linda. Agora, meu irmão, a vida cristã de poder, de milagres, de vitória sobre o pecado, não é apenas Nicodemos. Jesus falou: Nicodemos, você é mestre em Israel. Você é extremamente conhecedor, você é extremamente temente. Mas você nunca será um cristão verdadeiro se você não nascer do Espírito. É o DNA, fala para o seu irmão, é o DNA. Está no sangue do Cordeiro. Quem recebeu o DNA do sangue do Cordeiro, quem recebeu o poder do sangue do Cordeiro, Satanás perdeu, meu irmão. Satanás perdeu, ele não tem mais domínio sobre a sua mente, ele não tem mais autoridade sobre o seu corpo, ele não tem mais autoridade sobre a sua vida. Você tem que pegar a sua carteira, a palavra de Deus fala: ouça, Satanás, eu sou cidadão do reino de Deus, eu sou filho de Deus, é um direito, eu fui nascido do Espírito, não é algo comprado com uma cidadania romana, é algo que custou o sangue do Cordeiro.
Pode aplaudir ao Senhor. Tão simples, mas tão glorioso. Tão simples, mas tão glorioso. E Jesus falou: Nicodemos, tudo isso que você tem, esse conhecimento, essa reverência, esse temor, até o respeito que você tem por mim, me chamou, reconheceu que eu venho de Deus. Ele falou: não basta isso, você tem que nascer do Espírito. Fala para o seu irmão: você tem que nascer do Espírito, você tem que andar no Espírito, você tem que respirar no Espírito, você tem que ser um cristão no poder do Espírito. A diferença entre o convertido e o convencido. Infelizmente hoje, em muitos templos, nós temos pessoas, graças a Deus, que admiram e se aproximam da igreja, mas que ainda não nasceram de novo. Quem entende o que estou falando? E tem pessoas que nasceram de novo e estão deixando a simplicidade do cristianismo para ter um cristianismo baseado na força e na natureza humana. Quem entende o que eu estou falando? Então nós temos que tomar cuidado. Olha o que diz Jesus, o apóstolo João, aliás, no capítulo 1, verso 10. Capítulo 1 de João, verso 10 diz: o verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Verso 11: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Ele era o dono, ele era o criador, e ele ainda é, mas ele deu a oportunidade de ser recebido ou rejeitado. E grande parte da humanidade rejeitou Cristo. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder para serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E aí olha o verso 13: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Por isso Jesus falou: o que é nascido do Espírito é Espírito, o que é nascido da carne é carne. Abre comigo lá em Romanos, por favor. Romanos capítulo 7. Vamos começar a partir do verso 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. E ele diz: pois o querer bem está em mim, mas não o efetuá-lo. O Espírito gera em nós arrependimento. O Espírito gera em nós o querer ser um cristão sincero e genuíno. Mas para que eu possa me tornar um cristão, eu preciso nascer do Espírito. E eu preciso andar no Espírito. Quem entende o que eu estou falando? Não é só entregar a vida para Jesus e pronto. Eu vou depender de Jesus, independente de quanto tempo de fé eu tenho, de quanta maturidade eu tenho, de quanto tempo de igreja eu tenho, de quanto Deus já me usou. Eu vou depender de Jesus. Por isso que Jesus fala: eu sou a videira verdadeira, não é isso? Todo ramo que está em mim, Deus, o Pai, é o agricultor. Ele prepara para dar mais fruto. E Ele fala: sem mim nada podeis fazer. A vida começa em Cristo, permanece em Cristo e vai continuar sempre em Cristo. E Ele fala: olha, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, eu faço. Se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Foi Adão que pecou, a humanidade pecou e se tornou dominada pelo pecado, não vítima, mas dominada. Então o querer fazer o bem encontra a lei que o mal reside em mim. Porque no homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, guerreando contra a lei da minha mente, e me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros.
E aí no verso 24 ele chega à conclusão: desventurado homem que sou, quem me livrará deste corpo de morte? Mas aí no verso 25 a luz de Deus brilha. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a lei, a carne é a lei do pecado. E aí no verso 8 ele começa a subir. Ele começa a falar como alguém que nasceu de novo, alguém que não está buscando a força para se tornar um bom cristão na carne, mas está buscando no Espírito, alguém que reconhece que nasceu do Espírito. E no verso 8 ele diz: agora pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito e da vida em Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. Você pode aplaudir ao Senhor? Quem é nascido do Espírito, quem é um cristão que reconhece Jesus como seu Senhor, seu Salvador, e lá o Evangelho de João fala que ele não nasceu do homem, ele não nasceu da carne, mas ele nasceu de Deus. E o apóstolo João fala: o que é nascido de Deus vence o mundo, o que é nascido de Deus vence o pecado, o que é nascido de Deus tem uma vida plena de paz em Deus. Pode aplaudir o Senhor. É o nosso legado, é a nossa herança. Recebemos o poder para nos tornar filhos de Deus, expressar o amor de Deus, expressar a autoridade de Deus, a glória de Deus, como igreja. Que coisa linda, maravilhosa, meu irmão, minha irmã. Quero ler alguns versos antes de terminar. Se você puder ler o livro do Evangelho de João, amanhã e terça, será muito proveitoso. Jesus fala vários versos sobre o Espírito no Evangelho de João. João capítulo 1, verso 13, eu li: os que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Capítulo 3, verso 8, ele diz também, nós lemos: o vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Capítulo 4, verso 10, com licença. Replicou-lhe Jesus para a mulher samaritana: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Capítulo 6, verso 63, compartilhando com os discípulos, ele fala: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu tenho dito são Espírito e são vida. Agora para o capítulo 7, verso 38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Verso 39. Isto ele disse com respeito ao Espírito, que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido glorificado. 14, 16, 17. Evangelho de João 14, 16, 17. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós os conheceis, porque Ele habita convosco e Ele estará em vós. Ele falou, olha, Jesus falou, Ele habita convosco. Por quê? Porque em Cristo o Espírito estava se manifestando a Ele. Ele falou, mas eu vou subir ao Pai e eu vou enviar o Espírito e Ele estará em vós. Por isso que o apóstolo João fala
que nós temos a unção. Quem tem a unção? A hora que você lê a palavra, Deus te fala. Deus fala com você. Às vezes nós ficamos muito... tem tantos recursos que nós paramos de ler a palavra e começamos a ler os comentários da palavra. Aí nós vamos virar o quê? Nicodemos. É um mestre. Mas se não for nascido do Espírito, não vai entender nem as coisas simples do reino. Quem entende o que eu estou falando? Por isso que Jesus falou: Nicodemos, você é conceituado, você é mestre, você tem acesso às melhores bibliotecas de Israel, de Jerusalém, você é letrado, mas as coisas simples do reino de Deus você não sabe, porque o reino é diferente. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Quem entende o que eu estou falando? Deus usa uma criança na simplicidade da fé. Deus usa um homem erudito como Paulo. Deus usa um homem simples, pecador como Pedro. Que Pedro falou: olha, Paulo fala coisas difíceis de entender, que as pessoas más distorcem. Mas o próprio Paulo fala: olha, eu troquei todo o meu conhecimento humano, religioso, para me ter a revelação de Cristo, para ser um cidadão celestial. Eu troquei todo o pensamento religioso judaico para ser salvo pela fé em Cristo Jesus. Por isso que Jesus falou: bem-aventurado, eu te louvo, ó Pai, porque o Senhor está revelando as coisas aos simples e aos pequeninos. Quando Ele enviou os apóstolos e eles voltaram da missão, eles falaram: Senhor, em teu nome até os demônios os submetem. Que Jesus falou: Pai, eu te agradeço, porque não é pela carne, é pelo Espírito. Basta ter fé, simplicidade, submeter a palavra. Quem entende o que eu estou falando? E o poder de Deus flui, meu irmão. Deus vai te usar muito nesse ano 2022. Quanto maior a dificuldade na sociedade, mais Deus vai usar a igreja. Quem quer ser usado por Deus? Você é cidadão celestial. Você tem a palavra de Deus. Você tem o Espírito Santo. Você tem o Consolador. E Deus é tremendo, irmão. Tem hora que Ele revela na última hora. Quem já passou essa experiência? Já passou, pastor? Fica a semana inteira orando, pedindo para Deus te revelar a palavra, Ele não te revela. Não é negligência, você ora, você busca, prepara uma, prepara outra. Aí tem dia que o Espírito Santo falou para mim: Paulo, você está preparando demais, você está me atrapalhando, para de preparar um pouco. Eu falei: Deus, mas não tem segurança chegar lá no altar sem preparar. Falou: meu filho, eu já estou te preparando. Você precisa de ouvir mais eu. Quem quer ouvir mais Deus? Você fala: Deus, eu quero vencer esse maligno, eu quero vencer esse problema, eu quero prosperar, eu quero crescer, eu quero romper, eu quero alcançar novos níveis. Fala para o seu irmão: está tudo aí, ó. Põe a mão no seu coração. Esse daí não falha. Você nasceu, você tem o Espírito, e você vai caminhar com Ele em vitória. Quem vai caminhar com Ele em vitória?